Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista. E hoje recebendo aqui nos estúdios o advogado Sérgio Ribeiro. Doutor Sérgio, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado, André. Doutor Sérgio, que é advogado trabalhista e também professor universitário. E vamos falar um pouquinho sobre FGTS, já que nas últimas semanas houve algumas notícias dizendo da mudança de uma regra no FGTS. Apesar de não ser uma mudança constitucional, algo em lei, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal e isso acaba sendo aceitado por outras cortes, né, doutor? É isso mais ou menos isso? Não sou advogado, mas não sei se eu expliquei bem. Não, perfeito. Obrigado, André, pelo convite, obrigado aos ouvintes da TV Câmara. O que houve foi, no dia 13 de novembro passado, um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um recurso extraordinário acerca de um dispositivo que a lei do FGTS, a Lei 8.030, estabelecia no seu artigo 23 e que ali nós encontrávamos o prazo prescricional para o pedido, né, de depósitos de fundo de garantia não feitos com um prazo prescricional de 30 anos. Ou seja, eu poderia pleitear em até 2, após a rescisão do meu contrato individual de trabalho, depósitos de fundo de garantia, só que ao invés dos tais 5 anos, que todo empregado meio que já se acostumou a verificar, eu poderia pleitear até 30 anos passados, né? O Supremo, então, o relator desse processo foi o ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu, por maioria de votos, creio que 2 votos contra, né? Um eu lembro que é a Rosa Weber, o outro eu não me lembro quem. Mas não só reconheceu o prazo do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos, como também entendeu ou fixou uma cláusula de transição para isso, aplicando um instituto que foi criado pela emenda 45 da reforma do Judiciário, que é o Instituto da Repercussão Geral. Através desse instituto, praticamente nós temos um efeito vinculante nos outros tribunais e juízos brasileiros, né? Então, praticamente, digamos, todas as cortes brasileiras, todos os juízes brasileiros devem seguir essa interpretação constitucional dada à matéria. Na prática, isso, simplificando, significa dizer que o prazo prescricional passa a ser de 30 para 5 anos, das importâncias que deveriam ser depositadas na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso para quem trabalha na área, acho que não é tão difícil assimilar, mas para o trabalhador é um pouco mais complicado, né, doutor Sérgio? Eu gostaria que a gente explicasse isso na prática, até me usando como exemplo. Se eu trabalhasse numa empresa privada, o empregador tem que todo mês depositar ali, além do meu salário, depositar numa conta do governo federal, se eu não estou enganado, acho que da Previdência, alguma coisa nesse sentido, da Caixa, né? Previdência é o INSS, que é para aposentadoria, e uma parcela para o Fundo de Garantia, que é um dinheiro que fica guardado lá, e quando o trabalhador é demitido, eu acho que sem justa causa, ele pode sacar esse valor que fica lá corrigido mensalmente, e enquanto isso o governo federal usa isso para habitação, né? Se o empregador deixar de depositar esse valor durante 30 anos, se você for um empregado de 30 anos, ele pode voltar a pedir dos 30 anos para cá. Essa é a regra atual. Isso. Agora, com essa mudança, ele vai ter 5 anos a partir da demissão para pedir os 30 anos mesmo? Ou não? São só os últimos 5 anos que ele vai poder pleitear? Bom, aí a gente tem que fazer uma análise um pouco mais extensa, né? Na realidade, eu vou tentar sintetizar e tentar também evitar uma abordagem muito técnica, né? Que de fato é uma restrição ao conhecimento. Muito bem. O Fundo de Garantia ele foi criado em 1967. Para quê? Para acabar com o regime da estabilidade decenal que nós tínhamos na Constituição. Então, na CLT. A CLT, ela estabelecia o seguinte: o trabalhador que fica mais de 10 anos no emprego,
ele só será demitido se receber uma indenização. Na época, se não me engano, se a memória não estiver me traindo, a indenização correspondia a um salário por ano trabalhado. Isso a empresa tinha que indenizar. Então, isso criava uma inibição a dispensas para empregados que mantinham um vínculo por mais de 10 anos numa mesma empresa. Obviamente que existiam problemas, a literatura dá conta disso, a história dá conta disso, que os empregados eles eram demitidos antes de completar 10 anos, né? Então, para evitar justamente o risco da indenização. Bom, em 1967 foi criado o Fundo de Garantia, ainda como uma opção. Então quem começou a trabalhar antes de 88, né, deve se lembrar que assinava um termo de optante do Fundo de Garantia. E aí a empresa passava a depositar, como você disse, 8% do salário numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal. Por que ela é vinculada? Porque ela era feita no seu nome, mas ficava condicionada a determinadas hipóteses legais. Num primeiro momento era só a dispensa, uma multa de 20%. Depois, com o advento da Constituição, nós tivemos uma nova lei, que é a Lei 8.030. Aí houve uma mudança, a multa passou a ser de 40%. Quem pagava essa multa é o empregador quando dispensava sem justa causa. E outras hipóteses legais, por exemplo, doenças graves, né, tipo neoplasias, a aquisição de imóvel residencial, você poderia usar o que estava depositado ali. Enfim, haviam algumas outras hipóteses que não só a dispensa. Mas a dispensa precisava ser sem justa causa. Dispensas com justa causa do empregado, quer dizer, que o empregado tivesse dado justa causa, elas iriam... o dinheiro ficaria ali, né, e você precisaria não movimentar a sua conta vinculada de fundo de garantia por um intervalo de tempo de 3 anos. Esses 8% ao mês, se você somar, vai dar mais ou menos um salário por ano. Então, na verdade, não é que não houve uma mudança, mas houve uma adequação do mesmo critério. Até na Constituinte, se tentou introduzir um sistema de estabilidade um pouco mais rigoroso, né? Mas infelizmente isso não foi aprovado. E ficou constando na Constituição a vedação contra a dispensa imotivada, né? Com indenização compensatória. Está lá no artigo 7º. Bom, a Constituição também introduziu o sistema do Fundo de Garantia, generalizou o sistema do Fundo de Garantia para todos os empregados brasileiros. Então, no inciso 3º, a partir de 88, você começou a trabalhar, você não é mais optante, né? Você iniciou a sua atividade em outra empresa a partir de 88, então você já tem o regime o sistema do Fundo de Garantia como um sistema legal. O que acontece é o seguinte: a lei, que é posterior à Constituição, e sempre houve o reconhecimento da constitucionalidade desse dispositivo, constante no artigo 23, ela estabelecia um critério mais amplo do que a prescrição trabalhista em geral. A prescrição trabalhista, ela vinha prevista, né, como sendo dos trabalhadores urbanos, depois estendida aos trabalhadores urbanos e rurais. O trabalhador rural tinha uma cláusula mais benéfica, que foi revogada por uma emenda constitucional também. A Constituição estabelecia o seguinte: eu tenho 2 anos após a rescisão, até 2 anos, para reclamar eventuais créditos trabalhistas não feitos dos últimos 5 anos. A contar de quando esses 5 anos? Os tribunais passaram a entender o seguinte: se eu esperava 1 ano para ajuizar a ação, eu podia pleitear direito de 4. Se eu esperava os 2, podia pleitear direito de 3, porque... A contada demissão. A contada demissão, exatamente. Claro que na relação de emprego, né, ficariam os 5 anos, porque daí você não teria o contrato de trabalho rescindido, embora isso seja uma hipótese muito rara, né? É raro o empregado que não exista, mas é raro o empregado que reclame contra seu empregador estando na relação de emprego. Até por medo de ser demitido. Sim, exatamente. Uma vez que não há Hoje já se começa a avançar um pouco nessa questão da dispensa discriminatória. Nós temos decisões de reintegração
em várias situações, mas isso é objeto de uma outra discussão. Mas já se começa a adotar essa tese do abuso de direito por parte do empregador. Né? São algumas situações. Ontem mesmo eu tive uma situação de reintegração onde houve abuso de direito, né? Por parte do empregador em rescindir o contrato. Dispensas preconceituosas, enfim. Bom, o que acontece? Com essa decisão do Supremo, não vamos examinar a regra de transição ainda, mas com essa decisão do Supremo, aquela regra mais benéfica de 30 anos, ela foi afastada, passando a valer para os depósitos de fundo de garantia esses 8% que o empregador depositaria enquanto durasse o mesmo critério dos outros créditos. Então, os 5 e 2. Antigamente eram 30 e 2, certo? Observe, isso traz alguns efeitos, né? Claro. Na verdade, aquele empregado que fica mais de 5 anos, se ele percebe que os depósitos não estão sendo feitos, não estão ocorrendo, ele tem um problema, né? Porque ele vai ter que, de alguma maneira, se insurgir contra isso, porque aquilo é uma garantia para o momento de desemprego. E quanto mais tempo você fica no mercado de trabalho, nós sabemos disso, isso é lugar comum, mais difícil é você se recolocar, né? Particularmente em mercados um pouco mais restritos, né? No caso do interior mesmo, para você permanecer na sua profissão, as opções são um pouco mais restritas do que São Paulo, do que as capitais, né? Enfim. Mas a mudança de critério é essa. Então, veja, com esse novo critério, nós teríamos uma situação de que natureza? Se, por exemplo, eu trabalho 10 anos numa empresa, e a empresa começou comigo e não veio depositando o fundo de garantia. Me demite, depois de 10 anos. Aqueles 5 que ficaram antes, ou seja, antes do prazo prescricional normal, eu não tenho mais condições de pleitear. Ou seja, é uma questão de... A relação jurídica, ela está consolidada por esse instituto que se chama prescrição. Eu tenho até o direito, mas não posso pleitear, né? Prescrição é uma ferramenta que é utilizada, segundo os jargões aí jurídicos, para pacificação das relações. Quer dizer, você não exercitou o direito num determinado tempo, você não pode mais exercitar ainda que você o tenha. Isso tem dois lados, né? Tem argumentos muito favoráveis pró e muito favoráveis contra. O que é interessante nessa decisão é que o FGTS, ele vem previsto no inciso 3º, se eu não estiver enganado, do artigo 7º da Constituição. E justamente esse artigo 7º, ele faz parte daquele núcleo de maior densidade de direitos fundamentais. E há uma característica que é inerente aos direitos fundamentais, que é justamente a sua possibilidade de ampliação. Quer dizer, você não pode restringir um direito fundamental, você não pode suprimir um direito fundamental, particularmente aqueles que estão estampados na Constituição. Mas você pode ampliar. Então, sempre que nós trabalhamos isso, inclusive na perspectiva acadêmica, nós sempre nos referimos ao seguinte: não, mas é uma regra de ampliação. E o Supremo não entendeu dessa maneira. Acho que seria uma coisa mais acadêmica mesmo, fazer essa discussão, mas o ministro, ele faz um raciocínio, o ministro Gilmar Mendes, ele faz um raciocínio, desenvolve um raciocínio que fundo de garantia é direito trabalhista, como tal, é crédito, a Constituição prevê tal prescrição, a prescrição aplicável, portanto, é do 729. Ele não encontrei essa discussão da ampliação ou da restrição. Claro que, como você disse também, o fundo de garantia, ele é utilizado para infraestrutura urbana, não é só habitação, né, mas infraestrutura urbana, quer dizer, financiamentos
esgoto, tudo que diz respeito à estrutura da cidade. Isso, né? E aí é até interessante, doutora, deixa eu até, desculpe interromper, não, claro. Mas um ponto principal nessa questão, que eu acho que eu gostaria da análise do senhor, além de tirar o benefício do trabalhador, que é o que o senhor está falando agora, que não deveria ser feito na via de regra, né? Sem analisar a outra questão da Constituição, mas isso não vai gerar uma sonegação? Não vai criar empregadores que não vão depositar, sabendo que o empregado não vai ter a coragem de pleitear enquanto estiver na função? Será que isso não é uma situação que vai acabar prejudicando aí nessa situação dos financiamentos urbanísticos que a Caixa faz? Sim, isso é um efeito que a médio e longo prazo ele ocorrerá, porque isso é um desestímulo, né, àquele empregador que cumpre com as suas obrigações e que mantém as relações de emprego por um lapso de tempo maior, né? Então, indiscutivelmente tem esse efeito, ou seja, você vai ter não sei se é esse exatamente o efeito, quer dizer, isso é uma coisa que, mas assim, aparentemente, o que nós temos aí é uma possibilidade de uma redução a médio e longo prazo do fundo de garantia, dos depósitos de fundo de garantia e, portanto, desse recurso que é empregado para a urbanização e para a infraestrutura urbana. Obviamente que aí nós dependemos de algumas questões, quer dizer, quanto é esse prazo e como se combater isso, né? Bom, esse prazo, o próprio Supremo, ele fixou uma regra de transição. Eu, particularmente, confesso que ainda ela não está muito, eu não tenho uma ideia muito clara sobre examinei várias vezes o acórdão, mas me parece que o correto, né, seria aquele que não está prescrito, permanece o prazo de 30 anos, enquanto que aqueles que já estão prescritos, aí a partir do dia 13 aqueles que começa a se contar o prazo prescricional a partir do dia 11 de novembro, parece que foi essa data fixada, aí passaria a valer o prazo de 5 anos. Então isso é uma coisa que nos permite aí um certo fôlego. Agora, existem duas formas que me parecem importantes, né? A primeira é a fiscalização dos próprios órgãos oficiais, aí Ministério do Trabalho, Emprego, Caixa Econômica Federal, que é a gestora do Fundo de Garantia, e numa segunda análise, o próprio trabalhador, através de suas organizações sindicais. Quer dizer, cresce a responsabilidade das organizações sindicais no manejo com ações, sejam coletivas, né, ação civil coletiva, ação civil pública. O sindicato é legitimado para propor essas ações. Aí você resguarda o trabalhador. Sim, sim. Seja no ajuizamento de medidas cautelares interruptivas do fluxo do prazo prescricional, se depararem com essa situação, ou através de ações pela substituição processual, né? Ou seja, onde o sindicato defende em nome próprio interesse do terceiro, que é o empregado. Então, isso cria uma nova dimensão de atuação e de intervenção para o movimento sindical, né? Me parece que são essas as... Eu até havia notado aqui, doutor, as atitudes, né, que deveriam ser tomadas concomitantemente com essa decisão do Supremo pelo governo federal e pela Caixa para fiscalizar, foi o que o senhor falou. Então, eu gostaria de entender um pouquinho mais hoje, esquecendo essa nova regra, qual é a punição para o empregador que deixa de depositar o fundo de garantia e como é que é esse processo de restituição desse valor para o trabalhador que é demitido? Isso é rápido? O empregador acaba tendo que pagar mesmo? Bom, veja, aí eu vou trabalhar com uma perspectiva um pouco mais realista, né? Não é uma perspectiva da teoria, né? Da teoria, né? Infelizmente não é rápido,
né? Não sei agora com essa nova realidade do processo judicial eletrônico, porque nós, principalmente aqui na nossa região, nós estamos experimentando há pouco menos que 6 meses. Ela começou em junho, né? Então não sabemos se isso vai dar uma certa agilidade. Até agora é cedo, é prematuro, ainda é muito incipiente, mas vamos trabalhar com o que nós tínhamos, que era o processo físico. Quanto tempo durava uma reclamação trabalhista para que ela concretizasse o direito, né? Em torno de 5 anos. Muito tempo, né? Se não houvesse, exatamente, se não houvesse o acordo, né? Não houvesse o acordo. Então, muitas vezes o empregado ele é pressionado a fazer um acordo e aí receber menos, né? Porque é a melhor solução, etc, etc, etc. E isso, de uma certa maneira, de uma certa forma, ainda que existam essas campanhas todas pela conciliação e tudo, acaba sendo um prêmio a quem não cumpre com as suas obrigações. E também o empregador não vai fazer um acordo e pagar, né, se ele tiver razão. Então, me parece que essa é uma contradição que a conciliação tem, né? Só para a gente entender também, eu usei um termo sonegação. Não tá correto, eu acho que não está correto porque não é um imposto isso, né? Na verdade é um tributo. É um tributo? É um tributo. Então ele também tem natureza tributária. Então ele pode ser punido por não pagar? Sim, ele pode ser autuado, né? O Ministério do Trabalho e Emprego pode promover a autuação. E de tempos em tempos ele prioriza, o Ministério do Trabalho e Emprego, pelo menos é o que a gente sabe, ele prioriza essa questão da arrecadação de fundo de garantia. O problema são as estruturas das gerências regionais do Ministério do Trabalho e Emprego. É por todos sabido, conhecido, que não se tem a renovação, né, e não se tem a ampliação necessária para que o Ministério do Trabalho e Emprego dê conta de efetivar todas as fiscalizações. A situação aqui na nossa região é extremamente precária, né? Nós temos auditores fiscais que vão se aposentando e os concursos não repõem. Muitas vezes o Ministério Público do Trabalho acaba por cumprir essa função, mas me parece que não é exatamente a função constitucional dele. E até nesse caso, acho que só quando é um caso mais grave, de muitos trabalhadores, de exploração. Isso. Veja, se nós entendemos que fundo de garantia tem natureza tributária, e tem, né, porque ele é obrigatório, ou seja, não é... Depois que foi fixado pela Constituição, não é mais uma opção, né? Teria qualquer não depósito tem natureza grave, porque não é só o empregado que está sendo prejudicado, você tem toda uma série de políticas públicas que porque esse recurso ele é muito interessante, ele tem, ao mesmo tempo que ele tem essa função de fazer frente a uma situação de desemprego, né, ele tem, enquanto ele está ali, ele é usado para outras questões. Tem todos os problemas e as contradições que a gente encontra nas políticas sociais aqui da América Latina no geral, enfim, mas tem uma gama de prejudicados maior do que o próprio empregado. Se você projeta isso pelo nível de investimento desse recurso. Claro que isso cria uma possibilidade de sonegação. Agora, é importante entender, né, eu aposto muito na reação da sociedade organizada. Eu acredito que isso pode ter um efeito maior ou menor, dependendo da atuação do próprio trabalhador, né? E, veja, se é verdade, e é uma verdade absoluta, que ele tem o risco do desemprego, o seu sindicato está ali para isso, né? Então, eu acho que se coloca uma nova tarefa que os sindicatos têm que dar conta. Eles podem, efetivamente... E o senhor acha, o senhor como o senhor trabalha com sindicato, né? Sim, tenho vários clientes sindicatos. O senhor acredita que os sindicatos, de uma maneira organizada, possam reagir a essa decisão do Supremo? Isso é possível, inclusive, por essa, se possível, reação,
transformar novamente, a regra é voltar nos 30 anos? Como que vai ser essa discussão daqui para frente? É difícil imaginar que é possível. A reação, sim. Eu até acredito que ela já esteja em andamento. Eu integro a Comissão de Direito Sindical da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu tenho visto a discussão, pela lista de discussão que nós temos, vários colegas que advogam para sindicatos de diferentes orientações aí de centrais, já debatendo essa questão, que significa dizer que essa discussão deve estar ocorrendo de forma bastante acentuada. Mas não é só nessa questão. O sindicato já tem instrumentos, já tem ferramentas para poder efetivar uma fiscalização mais presente, vamos dizer assim. O problema aí você tem no caso do movimento sindical, você tem desde uma falta de estrutura muito grande de conhecimento por parte da direção sindical, como até mesmo um certo descaso no caso de algumas organizações. E isso acaba gerando um descrédito para o trabalhador. Ah, né? Sim, sem dúvida. Mas, veja, é uma via de mão dupla, quer dizer, também não há o reconhecimento. É claro que aí você fica naquela situação que não tem saída, né? O fato é que o trabalhador precisa, o empregado precisa entender, o trabalhador precisa entender que o sindicato é ele, né? Na verdade, é a expressão coletiva daquele direito, ou seja, aquilo que é coletivo é o sindicato. O sindicato ele não é uma pessoa jurídica, não é simplesmente uma associação, não. Ele é a expressão coletiva da categoria profissional. O sistema de trabalho no Brasil, ele está organizado, está articulado por categorias profissionais. E aí, o sindicato cumpre um papel importantíssimo. Muitas vezes, hoje, você pega o final dos anos 80, era uma realidade onde o trabalhador praticamente descobre isso, né? E nós temos um ascenso muito grande no movimento sindical. Até o início dos anos 90 isso prossegue. Hoje nós temos uma situação um pouco mais estabilizada, né? Os sindicatos, eles têm ferramentas jurídicas, inclusive, para poder fazer frente a isso, inclusive na fiscalização, inclusive na propositura de ações, né? Tanto seja para interromper a contagem do prazo prescricional, seja para fiscalizar. Claro, eles não terão a condição de autuação. Isso não, isso é só o Estado, né? E quem autua direto é o Executivo. O Ministério Público do Trabalho, ele pode, através de uma ação, conseguir uma multa reversível a um fundo de reparação, né, de lesões coletivas, como pode fixar, através de uma tutela, uma ordem judicial, uma obrigação de fazer o depósito, obrigando a empresa a depositar sob pena de uma... Mas isso ele tem que fazer através do juiz, do Estado, jurisdição. Quem tem poder de polícia é o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, insisto, acho que a alternativa mais adequada seria o trabalhador começar a frequentar o sindicato e entender o sindicato como uma expressão coletiva do seu conjunto de direitos, para poder fazer valer esse tipo, inclusive essa fiscalização, buscar essa informação, né? É possível, você tem mecanismos adequados para isso. A decisão do Supremo em si, eu a compreendo, embora não concorde com ela, né? Até reconheço o extraordinário conhecimento da maioria dos ministros do Supremo, de quase todos eles, em matéria constitucional, né? Entendo o voto, mas penso que não é ele que vai eliminar isso. Eu acho que a gente sempre tem que pensar pela positiva, né? Eu acho que coloca um desafio para a sociedade civil, através da sua auto-organização, reagir a isso e fazer valer o direito, né? Buscar novos direitos, se for o caso. Sim, sim.
Agora, professor, para a gente... Professor, até porque o senhor me deu aula, né? Desculpa esse termo, mas... verdade. Voltando ao tempo de universidade. Sim. Agora, para o trabalhador que está em casa, eu sei que se a gente parar na frente da internet hoje, tudo é possível em algumas situações, inclusive consultar ali se o empregador está depositando o fundo de garantia mensalmente. Mas não é todo mundo que tem acesso à internet e mesmo que tenha, às vezes não consegue achar as ferramentas para chegar até onde quer. Como o trabalhador que não tem esse acesso pode fazer para saber? Porque ele não vai chegar lá para o patrão e falar, o senhor está depositando aí meu fundo de garantia? Nem adiantaria, né? Existe alguma ferramenta, não sei se sindical ou se governamental para isso? Sim. Se ele se dirigir à agência da Caixa Econômica Federal, com aquele cartão cidadão, ele consegue acesso a isso, inclusive um extrato analítico de todo o período de conta corrente. Porque se é uma conta vinculada, significa dizer que ela tem que ter hipóteses legais para a liberação. E ela pode, aquele fundo, aquele conjunto de recursos, ele pode ser usado para uma determinada finalidade. Mas a conta é do empregado. Então ele tem acesso a essa movimentação. Se ele quiser, ele consegue ir lá. Um outro caminho é, como você disse, o sindicato. Quer dizer, o sindicato ele tem também ferramentas que podem não só obrigar a Caixa a fornecer isso, como também obrigar o empregador a comprovar, a demonstrar esse pagamento. Agora, o mecanismo mais direto é, sem dúvida alguma, se dirigir até uma agência da Caixa, né? Vencer aquelas barreiras todas, né? burocráticas e tudo, e demoradas, né? Quando ele consegue entrar na agência, né? Porque agora tem também, quer dizer, isso é uma discussão que nós estamos fazendo, inclusive é pública, né? Quando ele consegue entrar na agência, né, porque existe também aquela coisa do posso ajudar, né, quer dizer, posso impedir você de ingressar na agência? Né? É verdade. Tá certo, professor. Eu quero agradecer muito ao doutor Sérgio, professor aqui continua na Unip ainda. Né? Isso. Da Unip. Muito obrigado pela sua presença, em compartilhar com a gente a sua experiência, a sua sabedoria. Obrigado a todos. E sempre que tiver algum assunto, a gente espera novamente o senhor aqui. Assunto em pauta. Muito obrigado, doutor. E obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.